Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi que aconteceu nesta sexta-feira. Sim, Renato esteve na sala de coletivas por, olha, meia hora aproximadamente, batendo um papo com os repórteres. E foi um papo mesmo, porque ele estava bem descontraído, em certa forma, uma hora ali ele não queria responder por Simon Bianchini da Rádio Gaúcha sobre Kahneman e Carbacho, que eu já adianto estão fora da relação. Depois disse, beleza, já acabou o treino do Caxias, vou falar agora. Brincou que o Simon não ia precisar ficar no sol, olhando quem entrava no ônibus para ver quais jogadores estavam na lista ou não. Enfim, o Renato de bom humor e com muitas declarações interessantes que a gente precisa falar agora. Gente, a primeira questão é óbvio sobre o favoritismo. Renato, aquele seu jeito, disse, olha, isso pra mim é fácil de administrar, é igual pedir um chopp sem colarinho lá no Rio de Janeiro, é barbada pra ele. Ele consegue colocar na cabeça dos jogadores que não dá pra se empolgar, porque todo mundo dizia que o Grêmio era amplamente favorito contra o Ipiranga e teve dificuldades, porque vários outros times do Brasil tiveram dificuldades contra pequenos. Então isso, ele acha que não vai prejudicar o seu grupo. Mas, aliás, o Renato falou várias vezes sobre o Internacional, tá? E uma dessas, a defesa do Thiago Santos, foi baseada também sobre um jogador do Inter. Mas o Renato disse, olha, o Caxias é bom time, só por estar na final já é uma credencial. Mas eles só perderam uma partida que foi pro Grêmio, enfrentaram o Internacional 3 vezes e não perderam nenhuma. E por isso, a dificuldade do jogo, ela se justifica, ela se explica, enfim, e tudo mais. Mas eu já dei uma manchete aqui, Kahneman e Carbacho estão fora da partida. O Renato deu uma relutada para falar no começo, mas lá no meio da coletiva brincou com o repórter, vou responder. O Kahneman tá com desgaste muscular, vai ser preservado. Não é lesão, mas ele tá sentindo dor e os caras, baseado no histórico do Kahneman, segura ele e deixa ele preservado para a próxima partida. Por outro lado, tem também o Carbacho, que voltou da seleção com uma virose, uma disposição. Ele tá fraco, tá com dor de garganta, tá mal, tá gripado. Fizeram um teste, não tá com Covid, mas tá fora porque não tem força e não tem por que arriscar. Esses dois jogadores não vão jogar. Aí o que o Renato vai resolver a gente ainda não sabe, mas são os dois caras que estão fora. Questionado sobre o Ronald, que tá na lista, tá na delegação, já fez vídeo aqui no canal. O Ronald, 20 anos, volante da Seleção Brasileira Sub-20 e do Grêmio, foi chamado para compor a delegação, já que o Thiago Santos tá fora. E o Renato disse, olha, é por isso que eu boto ele jogar na base, porque ele jogou no meio de semana e tá treinado. Numa dessas, se eu precisar agora, pode jogar. Elogiou de novo o Zinho e todo final de semana, toda entrevista dele tem elogio pro Zinho, que é um cara que entrou na fogueira e foi bem, ajudou e tá sendo um cara importante. E ele tem dito pros jogadores da base do Grêmio, olha, eu em 80 subi profissional e em 83 eu fui campeão da Libertadores e do mundo. Então assim, cara, aproveita, a chance aparece, agarra porque daqui um pouquinho tu pode estar conquistando um título com o Grêmio. Mas as saídas do Thiago Santos e do Tassiano reforçam para o Renato o pedido de reforços, de novidades, de jogadores. Foi claro, categórico, dizendo, olha, saindo do jogador tem que entrar, nós precisamos de reforços. Mas contou que teve uma reunião na casa do Lucas Leiva para tratar sobre reforços também. Essa reunião foi agora, essa semana, não sei se terça ou quarta, enfim, foi essa semana, uma reunião na casa do Lucas Leiva, que eles foram até alta madrugada. Lucas Leiva, Paulo Calef, ele, Renato, ele disse assim, tratando sobre negociações. Ele não disse se o Celso Rigo estava, mas até falou, olha, às vezes a gente conversa com o Celso Rigo sobre esse negócio porque ele é um cara disposto a ajudar. Então o Grêmio teve uma reunião importante para encaminhar reforços e o Renato brincou. Uma dessas o Calef pode trazer alguma novidade para vocês. Tá meio que na cara que o Grêmio tá perto de alguém. Bom, se é alguém badalado, a direção tinha tratado como negócio de ocasião. Mas por essa declaração, tá claro que alguém vai vir, a janela tá por ser estendida, a extensão da janela só vale para jogadores locais, a janela segue até terça-feira para jogadores de fora e até dia 20 para jogadores locais, só vale aqui do Brasil. Então, vamos esperar como é que vai ser essa situação, mas pode ter novidade por essa declaração. Chamou de vergonhoso, lembra que eu disse várias vezes falando sobre o Inter? Na situação do Inter com Caxias, depois teve uma outra sobre a briga, ele claramente queria falar sobre a briga, porque nem era essa pergunta da repórter, e ele quis falar, e aí uma repórter viu e disse, tá, então fala sobre a briga e o que aconteceu. Ele chamou de vergonhoso, pediu uma punição, ele disse, olha, uma cena lamentável, tanto que ele disse, eu oriento meus jogadores para só jogarem bola, não brigarem, não é nem para provocar, ele falou, cara, faz o seguinte, joga, não faz firula, não tenta nada, não, joga, respeita o adversário fazendo gol e ponto, pra não ter esse tipo de confusão, porque depois
dá confusão e hoje qualquer jogador do Internacional que forem conversar, os caras vão estar arrependidos porque é uma cena lamentável, até porque não tem ninguém mais homem do que ninguém, é porque tá lá brigando, trocando soco. E que a punição tem que acontecer. Pediu punição e estava claro que ele queria falar isso, queria responder essa pergunta, queria falar sobre esse tema e acabou sendo perguntado. Mas vamos lá, o principal assunto é Thiago Santos. Por quê? E mais uma vez o Inter voltou à tona. Por quê? O Thiago Santos foi questionado sobre a saída dele, tá indo pro Fluminense e tudo mais, não tem mais como voltar. Foi só elogios ao jogador, diz que é um baita de um cara, mas que pediu para falar com a imprensa, porque algumas pessoas, na sua visão, não entenderam o que ele estava falando. Ele, Renato, nunca proibiu críticas. Eles são jogadores, são treinadores, são pessoas expostas publicamente e críticas, beleza. O problema é a maneira que fazem essas críticas. Quando ela passa pro cunho pessoal, quando ela passa da situação normal. Disse que jogadores são humanos e que tem filhos, tem famílias e tem filhos na escola, e que esses filhos estão sendo humilhados por conta de críticas pessoais que são feitas na imprensa. E que se começar a inverter, vai ficar ruim pro jornalista, porque jornalista também tem filho, jornalista também tem filho na escola. E que se eles, do clube, do Grêmio, começarem lá a dar nomes e criticar e fazer críticas pessoais nos microfones, vai sobrar pros filhos dos jornalistas. E eles verão como é ruim ter os seus filhos sendo humilhados nas suas escolas por conta de críticas pessoais. Aí, o Renato não quis dar nomes, tá? Diz que são 2 ou 3 que estão no ar-condicionado, mas não quis dizer necessariamente quem são. Eu confesso que eu quebro a cabeça e eu não vi ninguém que possa ter falado sobre a vida pessoal do Thiago Santos. Apenas sobre, o cara não tá jogando bem, ou não foi bem aqui, não foi bem ali, errou um passe, assistência. Mas isso não é pessoal, se analisar futebolisticamente a situação. A comparação com o jogador do Inter foi Edenilson, dizendo, antes não era o Edenilson o problema? O que aconteceu? O problema era o Edenilson, tá aqui o Edenilson. O cara saiu e continua os problemas no Internacional. Por 3 vezes, e até para defender o Thiago Santos, Renato Portaluppi usou o Internacional. Na primeira, para explicar e contextualizar a dificuldade do jogo contra o Caxias. Depois falou sobre essa situação do Thiago Santos e também da briga do Inter. Falou várias vezes sobre o Inter e colocou no contexto geral. Claro que tudo com contexto, mas o ponto forte foi essa defesa especial ao Thiago Santos, que não é mais jogador do Grêmio, tá indo definitivamente, vai só pelo salário, mas alivia 300 mil da folha pelo menos, para jogar no Fluminense a partir de agora, sendo o atleta do Tricolor das Laranjeiras. É pedido do Diniz, a torcida fez protesto na rede social, tem o que fazer, o cara já tá com contrato até 2024, lá dezembro de 2024, tá no Rio para fazer exames médicos e aquela coisa toda. Beleza? Esse foi o resumo do que disse Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva. Tem meia hora, é óbvio que eu fiz aqui um compilado das principais informações e tô jogando pra galera refletir e repercutir o que falou o treinador. Beleza? Aqueles pedidos de sempre. Te inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.